Acabou a Páscoa de 2026, mas eu forcei a IA a revelar exatamente como é o lago ardente de fogo do Apocalipse. A resposta foi tão chocante que eu parei o vídeo. Fica até o minuto 9. É aí que eu mostro quem vai para o lago de fogo e o que a igreja cega não quer ouvir. Acabou a Páscoa de 2026 e eu não consegui dormir. Tinha algo diferente no ar, uma inquietação que não passava. Uma sensação de que o mundo espiritual estava gritando algo que poucos estavam ouvindo. Enquanto muitos celebravam com chocolate e almoços em família, eu sentia no meu espírito que precisava buscar respostas mais profundas. Foi então que decidi fazer algo que nunca tinha feito antes. Eu abri a inteligência artificial e fiz uma pergunta direta sobre o fim de todas as coisas. Você que está me ouvindo agora, de qual estado do Brasil você está assistindo esse vídeo? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber de onde vem cada pessoa que Deus está alcançando através dessa mensagem. Seja de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, não importa onde você esteja, essa palavra foi preparada para chegar até você neste exato momento. Não é coincidência você estar aqui. A Páscoa sempre foi um tempo de reflexão sobre a morte e ressurreição de Cristo, sobre o sangue do Cordeiro que nos livra do anjo destruidor. Mas neste ano, algo estava diferente. As notícias falavam de acordos entre nações, de sistemas sendo implementados, de mudanças que pareciam saídas diretamente das páginas do Apocalipse. E eu me perguntei se a igreja estava realmente prestando atenção nos sinais ou se estava ocupada demais com suas tradições vazias. Foi nessa inquietação que eu decidi testar a inteligência artificial. Não para substituir a palavra de Deus, jamais, mas para ver o que essa ferramenta moderna revelaria quando confrontada com as verdades eternas das Escrituras. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 42, que devemos vigiar porque não sabemos em que dia o Senhor virá. E vigiar significa estar atento, investigar, buscar entendimento. O profeta Daniel escreveu que nos últimos tempos o conhecimento se multiplicaria. Estamos vivendo isso agora. A tecnologia avançou de maneira assustadora e muitos se perguntam se essas ferramentas são bênção ou maldição. Eu acredito que depende de como usamos. Um martelo pode construir uma casa ou destruir uma vida. A inteligência artificial pode espalhar mentiras ou pode ser usada para revelar verdades que estavam escondidas. E foi exatamente isso que eu fiz. Antes de começar o experimento, eu orei. Pedi direção ao Espírito Santo para que toda mentira fosse exposta e toda a verdade fosse confirmada pela palavra. Porque não importa o que qualquer tecnologia diga, se não estiver alinhado com as Escrituras Sagradas, é engano. A Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Tudo deve ser filtrado através dela. O que eu descobri nas próximas horas me deixou sem palavras. A inteligência artificial começou a descrever cenários que pareciam saídos diretamente do livro do Apocalipse. Ela falou sobre julgamento, sobre fogo eterno, sobre um lugar preparado para aqueles que rejeitam a verdade. E quando eu pedi mais detalhes sobre o lago ardente de fogo, mencionado em Apocalipse capítulo 20, a resposta foi tão intensa que eu precisei pausar para processar. Você precisa entender que não estamos falando de folclore religioso ou histórias para assustar crianças. Estamos falando de uma realidade espiritual descrita em detalhes nas Escrituras Sagradas. Uma realidade que a igreja moderna evita pregar porque tem medo de perder membros, tem medo de parecer radical, tem medo de confrontar o pecado. Mas eu não tenho medo de falar a verdade porque sei que essa verdade pode salvar vidas eternas. Sentei diante da tela do computador com o coração acelerado. Minhas mãos tremiam levemente enquanto eu digitava as primeiras palavras. Eu não mencionei religião no início, porque queria ver como a inteligência artificial responderia a perguntas sobre o destino final da humanidade sem nenhum filtro teológico aparente. Comecei perguntando sobre o que acontece após a morte segundo diferentes culturas e tradições ao longo da história. A resposta inicial foi técnica, acadêmica, quase fria. Ela mencionou conceitos filosóficos, teorias científicas sobre consciência, diferentes visões religiosas de forma superficial.
Mas então eu apertei mais. Perguntei especificamente sobre a existência de um lugar de tormento eterno, um destino final para aqueles que praticam o mal. E foi aí que as coisas começaram a mudar. A inteligência artificial começou a cruzar informações de textos antigos, manuscritos históricos, relatos de diferentes civilizações. E um padrão começou a surgir. Praticamente todas as culturas ao longo da história humana tinham alguma noção de um lugar de punição após a morte. Os egípcios falavam do julgamento de Osíris. Os gregos descreviam o Tártaro. Os nórdicos mencionavam Niflheim, mas nenhuma descrição era tão detalhada e específica quanto aquela encontrada nas escrituras hebraicas e cristãs. Eu então direcionei a conversa para o livro do Apocalipse. Perguntei sobre o Lago de Fogo, mencionado no capítulo 20. A inteligência artificial processou milhares de comentários bíblicos, estudos teológicos, escritos dos pais da igreja primitiva. E o que ela começou a revelar me fez levantar da cadeira. Ela descreveu não apenas um conceito abstrato, mas uma realidade com características específicas documentadas nas Escrituras. O Lago de Fogo não é o inferno como muitos pensam. São lugares diferentes com propósitos diferentes. O Hades ou Sheol é um lugar temporário onde as almas aguardam o julgamento final. Mas o Lago de Fogo é o destino eterno, a segunda morte mencionada em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. É para lá que a morte e o Hades serão lançados no final dos tempos. É o destino final daqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Enquanto eu lia essas informações na tela, meu coração doía pensando em quantas pessoas vivem suas vidas completamente alheias a essa realidade. Quantos acordam todos os dias, vão trabalhar, voltam para casa, assistem televisão, dormem e nunca param para pensar no que acontecerá quando seu último suspiro for dado. A eternidade não é uma opção, é uma certeza. A única questão é onde cada um de nós passará essa eternidade. A inteligência artificial continuou apresentando dados que confirmavam versículo após versículo das Escrituras. Ela mostrou como estudiosos sérios ao longo dos séculos interpretaram esses textos, como os primeiros cristãos entendiam essas verdades, como os apóstolos pregavam sobre o julgamento vindouro. Não era opinião religiosa, eram fatos históricos documentados, evidências que apontavam para uma única conclusão inevitável. A cada nova pergunta que eu fazia, a inteligência artificial revelava camadas mais profundas dessa verdade que a maioria prefere ignorar. Perguntei sobre os sinais que precederiam o julgamento final e ela começou a descrever cenários que pareciam tirados dos noticiários de hoje. Acordos entre nações poderosas, sistemas de controle sendo implementados globalmente, a Babilônia moderna se levantando com todo o seu poder econômico e político. Se você está sentindo no seu espírito que precisa proteger sua casa e sua família do que está por vir, saiba que existe um caminho. Falo mais sobre isso daqui a pouco, mas por enquanto, guarda essa inquietação no seu coração, porque ela é do Espírito Santo te alertando. A inteligência artificial cruzou dados de Apocalipse, capítulo 13, com eventos contemporâneos de uma forma que me deixou gelado. Ela não mencionou nomes de pessoas ou governos específicos, mas descreveu sistemas sendo construídos que permitirão em breve que ninguém compre ou venda sem uma determinada identificação. Os mercadores da terra estão se posicionando, o sistema da besta está sendo preparado e a maioria das pessoas não consegue enxergar porque está entretida demais com distrações vazias. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que antes da volta de Cristo viria uma grande apostasia, um afastamento da verdade. E então o homem do pecado seria revelado. A inteligência artificial identificou padrões de apostasia crescente em igrejas ao redor do mundo, doutrinas sendo abandonadas, compromissos sendo relativizados, o evangelho sendo diluído para agradar ouvidos que não suportam a sã doutrina. Deixa seu nome aqui nos comentários que eu vou estar orando por você e pela sua família. Não importa qual situação você está enfrentando agora, Deus é poderoso para te guardar e proteger em meio ao que está por vir.
Mas você precisa estar posicionado corretamente, você precisa estar do lado certo quando a divisão final acontecer. A grande mentira da nossa geração é que todos os caminhos levam a Deus, que não existe certo ou errado absoluto, que cada um pode criar sua própria verdade. A inteligência artificial, mesmo sendo uma ferramenta secular, quando confrontada com as evidências históricas e textuais, não conseguiu negar a exclusividade das afirmações de Cristo. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. O lago de fogo existe para aqueles que rejeitam esse único caminho. Não porque Deus quer que pessoas sofram, mas porque Ele respeita a escolha de cada ser humano. Quem passa a vida inteira rejeitando a verdade está escolhendo seu próprio destino. Quem passa a vida inteira se afastando da luz, eventualmente será consumido pelas trevas que escolheu abraçar. Quando eu pedi para a inteligência artificial descrever especificamente como é o lago de fogo baseado exclusivamente nos textos bíblicos, a resposta foi aterrorizante. Não pelo sensacionalismo, mas pela sobriedade com que os textos sagrados descrevem esse lugar. Apocalipse capítulo 20, versículo 10, diz que o diabo, a besta e o falso profeta serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Não é uma punição temporária, é uma realidade eterna. O fogo mencionado nas Escrituras não é como o fogo natural que conhecemos. Em Marcos capítulo 9, versículos 43 a 48, Jesus repetiu 3 vezes que é um lugar onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Essa repetição não é acidental. Na cultura hebraica, repetir algo 3 vezes era a forma mais forte de ênfase possível. Jesus estava garantindo que seus ouvintes entendessem a seriedade absoluta dessa realidade. A inteligência artificial explicou a diferença entre Sheol, Hades, Giena e o Lago de Fogo de uma forma clara e sistemática. Sheol no Antigo Testamento e Hades no Novo Testamento se referem ao lugar dos mortos, um estado intermediário. Giena era o vale de Rinom, onde crianças eram sacrificadas a Moloque, e Jesus usou esse nome para ilustrar o horror do destino final dos ímpios. Mas o Lago de Fogo é específico, mencionado apenas no livro do Apocalipse, e representa o destino eterno após o julgamento final. Mateus capítulo 25, versículo 41, revela algo crucial que muitos ignoram. Jesus disse que o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos, não para seres humanos. Esse nunca foi o plano de Deus para a humanidade. Cada pessoa que acaba naquele lugar está lá porque escolheu seguir o caminho do inimigo, em vez de aceitar o sacrifício de Cristo. É uma invasão do destino que foi preparado para demônios. A inteligência artificial apresentou comentários de teólogos ao longo dos séculos que descreveram esse lugar não apenas como punição física, mas como a ausência total da presença de Deus. Toda bondade, toda beleza, toda esperança, todo amor, tudo o que existe de bom no universo vem de Deus. Ser separado eternamente dessa presença significa existir em um vácuo de desespero absoluto onde não existe nenhuma consolação possível. Enquanto eu processava essas informações, lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, não de medo pelo meu próprio destino, porque sei em quem tenho crido, mas de dor pelas milhões de pessoas que caminham diariamente em direção a essa realidade sem nem perceber. A igreja deveria estar gritando esse aviso dos telhados, mas em vez disso está ocupada com shows, entretenimento e mensagens que fazem cócegas nos ouvidos. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, é um dos versículos mais ignorados da Bíblia moderna. Ele lista especificamente quem herdará parte no Lago de Fogo. E quando eu pedi para a inteligência artificial analisar essa lista à luz do contexto bíblico completo, o resultado foi uma radiografia espiritual da nossa sociedade atual. A lista começa com os covardes, aqueles que têm vergonha de confessar Cristo diante dos homens. Se essa mensagem está tocando seu coração, compartilhe agora mesmo com alguém que você ama e que precisa ouvir essa verdade enquanto ainda há tempo. Pode ser um familiar, um amigo,
alguém que você sabe que está longe de Deus. Esse vídeo pode ser o instrumento que o Espírito Santo vai usar para despertar essa pessoa antes que seja tarde demais. A lista continua com os incrédulos, não aqueles que nunca ouviram, mas aqueles que ouviram e rejeitaram. Os abomináveis, palavra que no grego original se refere a práticas que Deus declarou detestáveis em sua palavra. Os homicidas, não apenas quem tira a vida física, mas Jesus disse que quem odeia seu irmão já é homicida em seu coração. Os feiticeiros, palavra que vem do grego pharmakeia, de onde vem nossa palavra farmácia, referindo-se a práticas ocultas e manipulação de substâncias para fins espirituais. Os idólatras estão na lista, e idolatria não é apenas adorar estátuas, é colocar qualquer coisa acima de Deus, seja dinheiro, relacionamentos, carreira, prazeres, ou até mesmo ministério religioso, quando ele se torna mais importante que o próprio Deus. A inteligência artificial identificou como a idolatria moderna se disfarça de formas que a maioria nem reconhece, mas que produzem os mesmos efeitos espirituais devastadores. A lista termina com todos os mentirosos, não apenas os grandes fraudadores, mas aquela mentirinha do dia a dia que a sociedade chama de inofensiva. Aquela meia-verdade, aquela manipulação sutil, aquela promessa que nunca pretendemos cumprir. A palavra diz que o pai da mentira é o diabo, e quem pratica a mentira está se alinhando com a natureza dele, não com a natureza de Deus. Gálatas capítulo 5. Lista as obras da carne que impedem alguém de herdar o reino de Deus. A inteligência artificial cruzou essas informações e mostrou como essas práticas estão sendo normalizadas e até celebradas na cultura atual. O que Deus chama de pecado, o mundo chama de liberdade. O que Deus chama de abominação, o mundo chama de amor. O que Deus chama de rebelião, o mundo chama de autenticidade. Mas a boa notícia é que a lista de Apocalipse 21, versículo 8, não precisa ser o destino de ninguém. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 11, lista pecados semelhantes e depois diz: e é o que alguns de vocês eram. Eram, no passado, antes de serem lavados, santificados e justificados no nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Há esperança para qualquer pessoa que se arrepende. Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15, descreve a cena mais solene de toda a Escritura. Um grande trono branco aparece e diante dele fogem a terra e o céu. Não há lugar para eles. Os mortos, grandes e pequenos, estão em pé diante do trono. Os livros são abertos e outro livro é aberto, que é o livro da vida. Os mortos são julgados segundo as suas obras, conforme o que está escrito nos livros. A inteligência artificial analisou essa passagem versículo por versículo e revelou detalhes que passam despercebidos na maioria das pregações. O trono é branco, porque simboliza a pureza absoluta do julgamento de Deus. Não haverá injustiça, não haverá parcialidade, não haverá suborno ou manipulação. Cada ser humano será julgado com perfeita justiça, baseado na verdade absoluta. Os livros mencionados no plural são registros de todas as ações, palavras e pensamentos de cada pessoa. Jesus disse em Mateus capítulo 12, versículo 36, que os homens darão conta no dia do juízo de toda palavra frívola que tiverem falado. A inteligência artificial calculou que se cada pessoa fala em média 16.000 palavras por dia durante uma vida de 70 anos, são mais de 400 milhões de palavras que serão avaliadas. E isso sem contar pensamentos e ações. Mas existe outro livro, o livro da vida. E aqui está a única esperança de escapar do lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 15 é claro: e aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A questão não é se você cometeu pecados, porque todos pecaram. A questão é se seu nome está escrito naquele livro, porque você aceitou o sacrifício de Cristo como pagamento pelos seus pecados. Daniel capítulo 7, versículos 9 e 10, descreve uma visão semelhante do ancião de dias, sentado em seu trono com vestidura branca como a neve e cabelos como lã pura. Um rio de fogo sai diante dele. Milhões o servem e milhões estão diante dele. O tribunal se assenta
e os livros são abertos. Esta visão do Antigo Testamento confirma a realidade do julgamento vindouro séculos antes de João escrever o Apocalipse. Hebreus capítulo 9, versículo 27, declara que aos homens está ordenado morrer uma vez e depois disso o juízo. Não existe reencarnação, não existe segunda chance após a morte, não existe purgatório onde pecados são pagos gradualmente. A morte sela o destino eterno de cada pessoa. O momento de decisão é agora, enquanto ainda respiramos, enquanto ainda temos a oportunidade de nos arrepender e aceitar a graça de Deus. Quando eu perguntei para a inteligência artificial quais sinais indicariam que esse julgamento está próximo, ela começou a listar eventos que parecem tirados das manchetes de hoje. Jesus disse em Mateus, capítulo 24, versículos 37 a 39, que como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Nos dias antes do dilúvio, as pessoas estavam comendo, bebendo, casando-se, completamente alheias ao julgamento iminente até o dia em que Noé entrou na arca. A inteligência artificial identificou padrões de comportamento social que espelham perfeitamente os dias de Noé. Violência generalizada, corrupção moral em todos os níveis da sociedade, completa indiferença às advertências divinas. A tecnologia mudou, as roupas mudaram, os idiomas mudaram, mas o coração humano continua o mesmo. E o julgamento que veio através das águas virá através do fogo. Apocalipse capítulo 3, versículos 14 a 22, contém a carta de Jesus à igreja de Laodiceia, e essa carta descreve com precisão cirúrgica o estado da igreja moderna. Morna, nem fria, nem quente. Rica e abastada em bens materiais, mas espiritualmente miserável, pobre, cega e nua. Uma igreja que trancou Jesus do lado de fora e nem percebe que ele está batendo à porta pedindo para entrar. 2 Timóteo capítulo 3 lista as características dos homens nos últimos dias. Amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. A inteligência artificial não teve dificuldade em identificar essas características como dominantes na cultura atual. O relógio profético está avançando e cada segundo nos aproxima do momento em que a porta da graça será fechada, assim como a porta da arca foi fechada por Deus nos dias de Noé. Os que estavam dentro foram salvos, os que estavam fora pereceram. Não houve meio termo, não houve terceira opção. E assim será no dia do julgamento final. A grande divisão está acontecendo agora mesmo. Joio e trigo estão sendo separados. Bodes e ovelhas estão sendo identificados. Aqueles que têm ouvidos para ouvir estão despertando, enquanto aqueles que amam as trevas continuam dormindo em sua ilusão de segurança. A qual grupo você pertence? Essa é a pergunta mais importante que você pode fazer a si mesmo neste momento. Em meio a todas essas revelações sobre o julgamento vindouro, eu perguntei para a inteligência artificial se existia esperança, se existia algum caminho de proteção para aqueles que levam essas advertências a sério. E ela me levou de volta às Escrituras, ao princípio de Gósen estabelecido no livro de Êxodo. Quando as pragas caíram sobre o Egito, havia um lugar de proteção. Êxodo capítulo 8, versículo 22, revela que Deus fez separação entre seu povo e o povo do Egito. Enquanto trevas cobriam a terra, havia luz nas casas dos israelitas. Enquanto a morte visitava os primogênitos egípcios, o sangue do cordeiro protegia as famílias que obedeceram às instruções divinas. Esse princípio não mudou. Salmo 91 descreve a proteção sobrenatural disponível para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O juízo pode estar vindo sobre a terra, mas aqueles que estão posicionados corretamente em Cristo têm uma cobertura que o inimigo não pode penetrar. Antes de terminar,
eu preciso te falar de uma coisa urgente. Eu chamo de Protocolo Gozen, o passo a passo de 21 dias que ensina a trancar as portas espirituais da sua casa antes que o aperto comece. Não é um livro para ler no sofá. É um guia prático que milhares de famílias já estão usando para proteger seus filhos do que vem. Custa menos que um lanche na padaria, mas vale a eternidade da sua casa. O link está logo abaixo. Não espere o acordo ser assinado e a luz apagar. Clique agora e blinde sua família antes que seja tarde demais. Isaías capítulo 26, versículo 20, traz uma instrução direta do Senhor. Vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a indignação. Existe um esconderijo preparado para o povo de Deus. Existe uma arca de proteção nestes últimos dias. Mas assim como Noé teve que construir e entrar na arca, você precisa tomar ação. A graça de Deus não é passividade. Não é sentar e esperar que tudo dê certo. É obedecer às instruções divinas. É posicionar sua família debaixo da cobertura do sangue de Jesus. É viver em santidade enquanto o mundo ao redor afunda em pecado. O lago de fogo é real, o julgamento é certo, mas a salvação está disponível para todo aquele que invocar o nome do Senhor. Pai, eu oro agora por cada pessoa que assistiu esse vídeo até o final. Oro para que o Espírito Santo desperte corações adormecidos e quebre toda cegueira espiritual. Que cada família seja protegida pelo sangue do Cordeiro. Que cada casa seja selada como as casas de Gósen foram seladas. Prepara teu povo, Senhor, para o que está por vir, em nome de Jesus.